Estou sentada na varanda, o céu escurecendo, como se quisesse esconder o que vou contar. Minhas mãos tremem, segurando um álbum de fotos tão velho que as bordas estão amareladas, gastas pelo tempo. Aqui, nesta casa quieta, com o canto dos grilos lá fora, sinto ele de novo. O peso do passado, aquele nó na garganta que nunca desata. Tenho 70 anos agora, o cabelo branco, o corpo cansado, mas a menina que fui ainda vive em mim, escondida nos cantos da memória. Ela me pede para falar, para não deixar que o silêncio venha outra vez. Então vou contar, mesmo que a voz saia embargada, mesmo que doa, porque quando eu era pequena, ninguém me via. Eu era só mais uma criança na casa, mas ele me viu, do jeito mais cruel possível. Nasci em 1955, em Vila Nova, um pedaço de terra no interior de São Paulo, onde o sol queimava a pele e a vida era dura como o chão rachado. Éramos pobres, morando numa casa de taipa com telhado de zinco que gemia nas chuvas. Meu pai morreu quando eu tinha 2 anos, levado pela febre que varreu a vila. Não lembro dele, só de uma foto desbotada que minha mãe guardava na cômoda. Um homem de bigode, olhos sérios, segurando um chapéu. Minha mãe, Dona Rosa, ficou sozinha com 4 filhos. Eu, a caçula, e meus irmãos, João, Pedro e Ana. Ela costurava para fora, lavava roupa, fazia qualquer coisa para botar comida na mesa, mas nunca era suficiente. Eu tinha 6 anos quando ela se casou de novo. Seu Manuel, o padrasto, apareceu como uma sombra alta, com voz grossa e mãos grandes que pareciam engolir tudo ao redor. Ele era capataz numa fazenda, mas perdeu o emprego por causa de uma briga e depois disso ficava em casa, bebendo cachaça e consertando coisas quebradas. Minha mãe dizia que ele era a salvação, que ia ajudar a sustentar a gente. Eu queria acreditar, porque via como ela se matava de trabalhar, saindo antes do sol nascer e voltando só quando a noite já tinha caído. Mas no fundo, eu sentia um frio na barriga quando ele me olhava. Era um olhar que não explicava, que me fazia querer sumir. A casa era cheia, não só de nós, mas de primos que vinham ficar quando as tias não davam conta. Éramos 7 crianças, às vezes mais, dormindo em colchonetes no chão, dividindo uma panela de feijão e pão duro. Eu era a mais quieta, sempre encolhida num canto, brincando com bonecas de pano que eu mesma fazia. Não pedia nada, não falava muito. Talvez por isso ninguém notasse que eu estava sempre com medo. Meus irmãos eram mais velhos, já trabalhando ou correndo pela vila, e Ana, que tinha só 1 ano a mais, vivia grudada na mãe, ajudando na cozinha. Eu era invisível, uma sombra entre as outras, até que ele começou a me enxergar. Manuel tinha um jeito de falar que parecia gentil no começo. Lúcia, vem cá, me ajuda com isso, ele dizia, pedindo para eu buscar um prego ou segurar uma tábua enquanto ele martelava. Eu obedecia, porque queria ser útil, porque achava que, se fosse boazinha, ele ia gostar de mim como gostava dos outros. Minha mãe sorria quando via, dizia que eu era a ajudante do Manuel. Mas aos poucos as coisas mudaram. Ele começou a me chamar quando estávamos sozinhos, quando a casa ficava vazia, com as crianças na escola ou minha mãe na lavanderia. Você é especial, Lúcia, ele dizia, com um sorriso que não chegava aos olhos. Eu não entendia, mas sentia o coração apertar, como se soubesse que algo estava errado. Eu tinha 7 anos quando ele começou a ficar mais próximo. Era sutil, quase imperceptível. Ele sentava do meu lado no sofá, enquanto eu desenhava, e punha a mão no meu ombro, demorando demais. Ou me chamava para brincar no quintal, dizendo que ia me ensinar a consertar uma cerca. Eu ia, porque era o padrasto,
porque minha mãe confiava nele, mas as brincadeiras nunca eram só brincadeiras. Ele me abraçava forte, roçando as mãos nas minhas costas, e eu ficava dura, sem saber o que fazer. É só um carinho, ele dizia quando via meu desconforto. Você gosta, né? Eu não respondia, só olhava para o chão, querendo que ele parasse. Minha mãe não via. Ela saía cedo, voltava exausta, e Manuel era esperto. Na frente dela era o marido perfeito, ajudando com as compras, fazendo graça com os meninos, mas, quando ela não estava, ele mudava. Começou a me chamar para o quarto dele, dizendo que precisava de ajuda com uma caixa. Eu entrava, tremendo, e ele fechava a porta. Não era violento, não no começo. Era um toque no braço, um beijo na testa que demorava, um sussurro que me dava arrepios. Você é minha menina especial, ele repetia, e eu sentia um peso no peito, como se tivesse feito algo errado. Eu não contava para ninguém, não sabia como. Minha mãe era tão cansada, tão preocupada com as contas, que eu tinha medo de trazer mais problemas. E se ela não acreditasse? E se dissesse que era minha culpa? Eu via como ela brigava com meus irmãos por coisas pequenas, como uma louça suja, e imaginava ela gritando comigo, dizendo que eu era uma mentirosa. Então eu guardava tudo, encolhida no meu canto, fingindo que nada acontecia, mas à noite, no colchonete, eu chorava baixo, com o rosto no travesseiro, pedindo a Deus para ele parar. Aos 8 anos, as coisas pioraram. Manuel perdeu o pouco trabalho que arrumava e passava os dias em casa, bebendo mais, falando menos. Minha mãe trabalhava dobrado, costurando até de madrugada, e ele ficava cuidando da gente. Mas cuidar para ele era outra coisa. Ele me chamava para o quintal, para dentro do quartinho dos fundos, onde guardava ferramentas. Vem, Lúcia, vamos brincar, ele dizia, com aquela voz que me fazia querer correr. Eu obedecia, porque tinha medo do que ele faria se eu dissesse não. E foi aí que ele passou dos limites. Minha mãe saía cedo, antes do galo cantar, com a bolsa cheia de roupas para costurar na casa das madames. Deixava a sua casa nas mãos do Manuel, confiando que ele ia olhar por nós. Mas ele só olhava por mim do jeito que me fazia querer sumir. Eu tinha 8 anos, magrela, com tranças mal feitas que a Ana tentava arrumar. Era quieta, sempre encolhida, brincando sozinha com minhas bonecas de pano no canto da sala. Meus irmãos João e Pedro já saíam para trabalhar, carregando caixotes no mercado, e a Ana ajudava a mãe. Então eu ficava ali, sozinha com ele, na casa que parecia encolher a cada dia. Manuel estava diferente naquele ano. A cachaça o deixava mais solto, mais ousado. Ele não trabalhava mais, dizia que o pé doía por causa de um acidente na fazenda, mas eu via como ele andava normal quando queria. Passava os dias no quintal, fumando, ou no quartinho dos fundos, mexendo nas ferramentas, e me chamava. Lúcia, vem cá, ele dizia, com um tom que parecia doce, mas que me gelava a espinha. Eu ia, porque era o que crianças faziam, obedecer. Porque minha mãe dizia que ele era o homem da casa. As brincadeiras começaram leves, mas nunca certas. Ele me sentava no colo, dizendo que ia me contar uma história, mas suas mãos passeavam demais, apertando minha cintura, subindo pelos meus braços. Você está crescendo, Lúcia, ele dizia, com um sorriso que me dava náuseas. Eu não respondia, só olhava para o chão, contando os rachados no piso para não pensar no que ele fazia. Às vezes, ele me levava para o quartinho, dizendo que precisava de ajuda para organizar. Lá no escuro, com o cheiro de ferrugem e cachaça, ele fechava a porta e me abraçava, roçando do rosto no meu cabelo. É só um carinho, ele sussurrava. Você gosta, né? Eu não gostava.
Sentia nojo, medo, uma confusão que não explicava. Mas ele era grande, forte, e eu era só uma menina. Ele dizia que era nosso segredo, que se eu contasse, minha mãe ia me bater, ia me mandar embora. Ninguém vai acreditar numa menina como você, ele dizia, e eu acreditava, porque ele era o adulto, e eu não sabia que adultos podiam mentir assim. Então, eu guardava tudo como se fosse um peso que eu merecesse carregar. O primeiro abuso de verdade aconteceu numa tarde quente, quando eu tinha 8 anos e meio. Minha mãe tinha saído, os meninos estavam no mercado e a Ana tinha ido com uma tia. A casa estava vazia, só eu e ele. Ele me chamou para o quartinho, dizendo que tinha uma surpresa. Eu fui, tremendo, querendo dizer não, mas sem coragem. Ele fechou a porta e o mundo ficou pequeno. Você é minha menina especial, ele disse e me puxou para o colo. Mas dessa vez, não foi só um toque no braço ou um abraço. Ele levantou minha saia, suas mãos foram aonde não deviam e eu congelei, sem ar, sem voz. Fica quieta, ele murmurou. É só uma brincadeira. Eu não sabia o que era, mas sabia que era errado. Meu corpo doía, minha cabeça gritava, mas eu não me mexia, como se tivesse virado pedra. Quando terminou, ele me mandou lavar o rosto e disse: se contar, sua mãe vai te odiar. Isso é nosso segredo. Saí do quartinho, pernas bambas, e corri para o banheiro, esfregando a pele até arder, tentando tirar ele de mim. Mas não saía. O nojo, a vergonha, ficaram grudados como se eu tivesse feito algo sujo. Naquela noite, quando minha mãe chegou, exausta, eu estava na cama, fingindo dormir. Ela passou a mão na minha testa, perguntou se eu estava bem. Tô com sono, menti com a voz fraca e ela sorriu, achando que era só cansaço. Eu queria contar, queria gritar, mas as palavras dele ecoavam. Ninguém vai acreditar. E se ela acreditasse, e se me culpasse, e se brigasse comigo, como brigava com o João quando ele chegava tarde? Então eu fiquei quieta, abraçando o travesseiro, chorando baixo para ninguém ouvir. Os abusos continuaram, sempre iguais, sempre escondidos. Manuel era cuidadoso, escolhia momentos em que estávamos sozinhos, quando a casa ficava silenciosa. Era no quartinho, no quintal, até na sala, quando ele sabia que ninguém ia aparecer. Ele prometia coisas, um doce, uma moeda, um vestido novo, mas depois vinha a ameaça. Se falar, você vai se arrepender. Eu acreditava, porque ele era o dono da casa, o homem que minha mãe amava. E eu era só uma menina, pequena, invisível, que não sabia dizer não. Eu mudei. Antes, eu gostava de brincar, de correr com a Ana, de inventar histórias para as bonecas. Mas, aos 8 anos, me fechei. Parava de falar por dias, me escondia no quarto, evitava olhar nos olhos de qualquer um. Minha mãe notava, às vezes dizia: Lúcia, por que tá tão calada? Eu mentia, falava que era timidez, e ela, tão cansada, aceitava. Manuel, na frente dela, era outro. Ria, contava histórias, me dava um tapinha na cabeça, como se fosse um pai. Mas, quando ela virava as costas, ele me olhava com aquele sorriso que dizia que eu era dele. Na escola, eu era a pior aluna. Não conseguia prestar atenção, vivia com medo de que alguém percebesse, de que vissem as marcas que não estavam na pele, mas dentro de mim. A professora Dona Helena me chamava de distraída, dizia que eu precisava me esforçar. Mas como, se eu carregava um segredo que me esmagava? Eu desenhava no caderno, bonecas chorando, casas pegando fogo, e escondia as folhas com medo de que lessem minha verdade. Aos 9 anos, eu já sabia que o que ele fazia era errado, mas não tinha nome para aquilo. Só sabia que me fazia sentir suja, pequena, como se eu não valesse nada.
Tentei falar com a Ana uma vez quando estávamos lavando louça. Você já sentiu medo do Manuel? Perguntei com a voz tremendo. Ela riu, disse que ele era só bravo às vezes. Desisti. Se minha irmã não via, quem ia ver? Então continuei calada, carregando o segredo que me comia por dentro, enquanto ele continuava, semana após semana, roubando pedaços de mim. Os dias viraram um borrão, cada um igual ao outro, carregados de medo e silêncio. Eu tinha 9 anos, mas parecia mais velha, com olhos que não sorriam mais e um peso que nenhuma criança deveria carregar. Manuel não parava. Os abusos eram parte da minha vida, como o sol que nascia ou a fome que apertava. Ele dizia que era nosso segredo, que eu era especial, e eu chorava em silêncio, escondida no colchonete, fingindo que nada acontecia. Quando minha mãe chegava, exausta, eu só fingia estar com sono, com medo de que ela visse a verdade nos meus olhos. Ele era esperto, sempre foi. Sabia quando a casa estaria vazia, quando minha mãe estaria na lavanderia ou meus irmãos no mercado. Escolhia momentos quietos, quando o sol queimava lá fora e o silêncio pesava dentro. Às vezes, era no quartinho dos fundos, com o cheiro de ferrugem e cachaça. Outras na sala, com a porta entreaberta, como se ele quisesse o risco. Vem cá, Lúcia. Ele dizia, com um tom que parecia carinho, mas que me fazia tremer. Eu ia porque não sabia como dizer não, porque tinha medo do que ele faria se eu tentasse fugir. As brincadeiras mudaram com o tempo. Não eram mais só toques ou abraços. Ele me fazia coisas que eu não entendia, que doíam no corpo e na alma. Fica quieta. Ele sussurrava, com a mão apertando meu braço. É assim que se faz carinho nas meninas especiais. Eu não me mexia, não gritava, porque ele dizia que, se eu contasse, minha mãe ia me bater, ia me mandar para a rua. Ninguém vai acreditar numa menina como você, ele repetia, e eu acreditava, porque ele era grande e eu era nada. A culpa me comia viva. Achava que era minha culpa, que eu tinha feito algo para ele me escolher, talvez porque eu obedecia, porque não dizia não, porque era quieta. Eu me olhava no espelho do banheiro, um caco de vidro rachado, e via uma menina suja, errada. Esfregava a pele com sabão até ficar vermelha, mas o nojo não saía. À noite sonhava com ele, com suas mãos, e acordava gritando, mas abafava o som no travesseiro para ninguém ouvir. Minha mãe começou a notar que eu estava diferente. Lúcia, você está doente? Ela perguntava, passando a mão na minha testa. Eu mentia, dizia que era dor de barriga, e ela, tão cansada, tão preocupada com as contas, acreditava. Manuel era perfeito na frente dela. Carregava as compras, contava piadas, me dava um doce na frente dos outros, como se fosse um pai. Mas, quando ela saía, ele me puxava para o canto, sussurrando: Você sabe o que acontece se falar? Eu sabia. Sabia que o mundo ia desabar e que eu ia ser a culpada. Na escola, eu era um fantasma. Sentava no fundo, não falava, não brincava. Dona Helena, a professora, me chamava de preguiçosa. Dizia que eu não me esforçava. Mas como, se minha cabeça estava cheia de medo, eu desenhava coisas escuras, casas pegando fogo, meninas correndo, e rasgava tudo com medo de que alguém visse. Uma vez, uma colega, a Maria, perguntou por que eu não ria mais. Você está estranha, Lúcia, ela disse. Eu dei de ombros e saí correndo, porque não podia contar, não podia deixar ninguém saber. Tentei resistir de pequenas formas. Comecei a evitar o quartinho, dizendo que estava ocupada, que ia brincar fora, mas ele me encontrava no quintal, na sala, até no meu próprio quarto. Não faz birra, ele dizia com a voz dura e me puxava pelo braço.
Uma vez tentei correr, mas ele me alcançou, me segurou forte e disse: "Se fugir, vai ser pior." Depois disso, parei de tentar. Era mais fácil obedecer, deixar ele fazer o que queria, porque assim doía menos. Mas doía de um jeito que não explicava, um vazio que crescia dentro de mim. Aos 10 anos, eu já não era mais criança. Não de verdade, parava de brincar, de sonhar. Minhas bonecas ficaram guardadas porque não conseguia mais inventar histórias felizes. Passava os dias na escola, no canto do pátio, olhando o chão, ou em casa, escondida no quarto, esperando o dia passar. Meus irmãos notavam às vezes. João, o mais velho, perguntou uma vez: "Tá tudo bem, Lúcia?" Eu assenti, com medo de que ele visse a verdade. Ana, que dormia comigo, dizia que eu falava dormindo, gritava coisas que não fazia sentido, mas ela não perguntava e eu não contava. Manuel começou a ficar mais ousado. Não se contentava com o quartinho ou com os momentos sozinhos. Uma vez, me chamou para o quarto dele, enquanto minha mãe dormia, exausta, no outro cômodo. Eu fui, tremendo, e ele fechou a porta. "Você está aprendendo direitinho", ele disse, com aquele sorriso que me dava calafrios. Eu chorava, mas ele não parava. Dizia que era normal, que todas as meninas faziam isso. Eu queria gritar, mas o medo me engolia e eu só fechava os olhos esperando acabar. Tentei falar com Deus, ia à igreja com minha mãe, sentava no último banco e pedia para ele me salvar. Mas nada mudava, achava que Deus também não me via, que eu era pequena demais, suja demais para merecer ajuda. Então parei de rezar, parei de acreditar que alguém ia me tirar dali. O único lugar onde eu me sentia um pouco segura era no quintal debaixo da mangueira, onde eu sentava e fingia que era outra pessoa, numa outra casa, numa outra vida. Mas até isso ele tirou. Uma tarde, me encontrou lá, debaixo da árvore, e me puxou para o quartinho. "Você está fugindo de mim, Lúcia?" Ele perguntou com raiva. Eu neguei chorando e ele disse que eu precisava ser boazinha. Depois disso, eu não ia mais para a mangueira. Não tinha mais lugar seguro, nem dentro de mim. Eu era dele e ele sabia disso, porque eu não tinha forças para lutar. Aos 11 anos, eu já não reconhecia a menina que fui. Onde estavam as tranças, as risadas, as histórias que eu inventava, tudo tinha virado cinza, como se o Manuel tivesse apagado quem eu era. Os abusos não paravam, cada vez mais frequentes, cada vez mais cruéis. Ele não precisava mais de desculpas, de brincadeiras ou promessas. Era direto, me puxava para o quartinho ou para o quarto dele e fazia o que queria. Eu não resistia mais, não porque quisesse, mas porque aprendi que lutar só piorava. "Fica quieta", ele dizia, e eu obedecia, com o coração morto, os olhos fixos no teto, esperando o tempo passar. Minha mãe continuava cega. Trabalhava tanto que mal tinha forças para olhar para nós. À noite, caía na cama e Manuel aproveitava, sabendo que ela não ia acordar. Ele me chamava às vezes na própria casa, com meus irmãos dormindo no quarto ao lado. Eu ia como um bicho preso, porque ele dizia que, se eu não fosse, ele ia machucar a Ana ou contar para minha mãe que eu era ruim. Eu acreditava porque ele tinha o poder e eu não tinha nada. A culpa crescia como uma erva daninha. Achava que era minha culpa, que eu tinha deixado ele começar, que se eu fosse mais forte, mais esperta, teria parado. Olhava para Ana, que ainda ria, ainda brincava, e sentia inveja, porque ela não carregava o que eu carregava. Mas também tinha medo por ela, medo de que ele a escolhesse como tinha me escolhido. Então, eu ficava quieta, protegendo-a do jeito que podia, mesmo que isso me destruísse. Na escola,
Eu era um vazio. Dona Helena desistiu de me chamar. Dizia que eu era caso perdido. Eu não ligava. Não conseguia ler, não conseguia somar, porque minha cabeça estava cheia dele. Sentava no fundo, desenhando sombras no caderno, e saía correndo quando quer o sino tocava para não falar com ninguém. Uma vez, a Maria, minha colega, tentou me abraçar, dizendo que eu parecia triste. Eu me afastei com medo de que ela sentisse o que eu era, uma menina suja, marcada. Tentei fugir uma vez. Aos 11 anos, juntei um pão, uma blusa e saí de casa de madrugada, pensando em ir para a cidade grande, onde ninguém me conhecesse. Mas não sabia para onde ir e o medo me pegou. Voltei antes do sol nascer e Manuel me encontrou na porta. Onde você estava, sua ingrata? Ele gritou, me arrastando para o quartinho. Foi pior que as outras vezes, mais violento. E ele disse que, se eu tentasse de novo, ia me matar. Chorei até não ter mais lágrimas e prometi nunca mais fugir. Mas algo mudou dentro de mim. Comecei a odiar ele, um ódio que crescia quieto, como uma brasa. Não era mais só medo, era raiva de mim, dele, do mundo que não me via. Comecei a me machucar de pequenas formas, arrancava os cabelos, beliscava os braços, qualquer coisa para sentir outra dor, uma que eu controlasse. Ninguém notava. Minha mãe, quando via os machucados, dizia que eu tinha que tomar cuidado, que era desajeitada. E eu assentia, porque era mais fácil do que contar. Aos 12 anos, minha mãe adoeceu. Uma tosse que não parava, que a deixava fraca, sem ar. Era tuberculose, o médico disse, e ela precisou parar de trabalhar. Manuel ficou mais nervoso, bebendo mais, gritando com todo mundo, mas os abusos não pararam. Ele me chamava mesmo com ela em casa, dizendo que era para ajudar com algo. Eu ia, porque tinha medo de que ele fizesse pior, de que machucasse ela ou a Ana. Cada vez era um pedaço de mim que morria, mas eu continuava porque não sabia como parar. Tentei contar para Ana de novo. Estávamos no quintal lavando roupa e eu disse com a voz tremendo: "O Manuel faz coisas ruins comigo." Ela parou, olhou para mim, confusa. "Como assim ruim?" perguntou. Eu não consegui explicar. As palavras travaram e ela riu, dizendo que eu estava imaginando coisas. "Ele é bravo, mas não é mau", ela disse, e voltou a esfregar a roupa. Chorei ali mesmo, com a água suja molhando meus pés, sabendo que estava sozinha. Mas aos 12 anos, comecei a ver uma saída. Minha mãe, mesmo doente, começou a desconfiar. Uma noite, me ouviu chorando e perguntou o que era. Eu não contei, mas ela ficou me olhando, como se visse algo novo. "Você está diferente, Lúcia", ela disse. "Se tiver algo errado, me fala." Eu quis contar, quis jogar tudo para fora, mas o medo me segurou. E se ela não acreditasse? E se ele negasse, como sempre fazia? Então fiquei quieta, mas guardei aquelas palavras como uma luz pequena no escuro. João, meu irmão mais velho, também notou. Ele tinha 17 anos, trabalhava na construção e via como eu me encolhia quando Manuel estava por perto. "Ele te machucou, Lúcia?" perguntou uma vez com os olhos duros. Eu neguei com medo de que ele brigasse com Manuel e se machucasse. Mas João não desistiu. Começou a ficar mais em casa, mesmo com a mãe doente, como se quisesse me proteger. Era pouco, mas era algo, e me dava forças para aguentar. Aos 12 anos e meio, minha mãe piorou. Ficava na cama, tossindo sangue, e Manuel aproveitava para me chamar mais, dizendo que ela não ia notar. Mas eu estava mudando. O ódio crescia, e com ele, uma coragem que eu não sabia que tinha. Comecei a dizer não, mesmo que doesse. "Não quero", eu dizia, e ele ria, mas às vezes parava,
como se soubesse que eu não era mais a mesma. Era o começo de algo, uma faísca que eu não entendia, mas que me fazia acreditar que talvez eu pudesse escapar. Minha mãe morreu quando eu tinha 13 anos. A tuberculose a levou, deixando um vazio que parecia engolir a casa. Manuel chorou no enterro, como se fosse um marido perfeito, mas eu sabia quem ele era. Sem ela, eu me sentia ainda mais sozinha, mas também livre, de um jeito estranho, porque sem minha mãe, ele perdeu o cuidado. Os abusos continuaram, mas agora ele gritava mais, batia se eu resistisse, como se não precisasse mais fingir. Mas eu não era mais a menina de antes. Aos 13 anos, algo em mim tinha mudado, uma força que crescia no meio da dor. João, meu irmão, foi quem me salvou. Ele tinha 18 anos, trabalhava na construção e já desconfiava de Manuel. Uma noite, me ouviu chorando no quarto e entrou, com os olhos vermelhos de raiva. "O que ele fez, Lúcia?" perguntou, segurando meus ombros. Eu não aguentei. Contei tudo, aos pedaços, chorando, com medo de que ele não acreditasse, mas ele acreditou. "Você nunca mais vai ficar sozinha com ele", ele disse e me abraçou, como meu pai nunca pôde fazer. Naquela noite, dormi no quarto dele, com a porta trancada, sentindo um alívio que não conhecia. João enfrentou Manuel no dia seguinte. Eu ouvi os gritos da sala, o som de coisas quebrando. "Você toca nela de novo e eu te mato", João gritou. Manuel negou, chamou ele de louco, mas João era mais forte, mais jovem. Bateu nele até Manuel cair no chão, sangrando. Depois, me levou para a casa da nossa tia Clara, a irmã da minha mãe, que morava na cidade vizinha. "Você vai ficar aqui, Lúcia", ele disse. "Eu volto para te buscar." Eu chorei, mas era de alívio, porque, pela primeira vez, alguém me viu. Tia Clara era bondosa, mas não perguntou muito. Acho que sabia, pelo jeito que me olhava, com pena e silêncio. Fiquei com ela, trabalhando como ajudante numa costureira, aprendendo a coser. Manuel sumiu da vila, dizem que fugiu com medo do João. Nunca mais o vi, mas ele ficou em mim, nos pesadelos que vinham à noite, no medo de homens que se aproximavam demais. Eu tinha 13 anos, mas carregava um peso de adulta, um vazio que não explicava. Aos 15 anos, comecei a reconstruir. Tia Clara me levou a uma psicóloga, uma mulher de voz suave, que me ouviu sem julgar. Contei tudo, aos poucos, e ela me ajudou a entender que não era minha culpa, que eu não era suja, que o monstro era ele. Foi lento. Como aprender a andar de novo, voltei para a escola, tímida, mas determinada. Estudava à noite, costurava de dia e guardava cada centavo, sonhando com uma vida minha. Aos 18 anos, conheci o Antônio, um rapaz da cidade, ajudante de pedreiro, com um sorriso que me fez confiar. Ele era paciente, nunca forçava nada e, aos poucos, me apaixonei. Contei a ele sobre meu passado, com medo de que me rejeitasse, mas ele me abraçou, disse que me amava por quem eu era. Casamos aos 20 e tivemos 3 filhos. Clara, em homenagem à tia, José, como meu irmão, e Mariana. Criei eles com todo o amor que não tive, sempre atenta, sempre presente, para que nunca se sentissem invisíveis. João se casou, teve filhos e ficou na vila, trabalhando como mestre de obras. Ana também seguiu a vida, mas nunca falamos do Manuel. Acho que ela carregava a sua própria culpa por não ter visto. Pedro morreu jovem, num acidente, e isso partiu meu coração. Mas me fez querer viver mais, por ele, pela minha mãe, por mim. Aos 50 anos, soube que Manuel tinha morrido, bêbado, numa briga de bar. Não senti nada, nem raiva, nem alívio. Ele era um vazio, e eu não queria carregar mais isso. Continuei minha vida, costurando,
cuidando dos netos, indo à igreja, mas agora com um propósito. Comecei a falar em grupos de apoio, contar minha história para outras mulheres, outras meninas. Você não está sozinha, eu dizia, e via os olhos delas brilharem como se vissem uma luz. Hoje, aos 70, olho para trás e vejo a menina que fui, tão pequena, tão assustada. Ela ainda vive em mim, mas não é mais uma sombra. É uma força, uma voz que aprendeu a falar. Meus netos me pedem histórias, e essa é a mais difícil, mas a mais importante, porque o silêncio quase me matou, e eu não quero que ele mate mais ninguém. Se você está me ouvindo, se já sentiu esse peso, saiba que não é sua culpa. Você não é suja, não é errada. O monstro é quem faz isso, não quem sofre. Fale, mesmo que a voz trema, mesmo que doa. Encontre alguém que te veja, que te escute, como meu irmão me escutou. E se você vê uma criança calada, com olhos que não riem, não vire o rosto. Uma palavra, um gesto, pode salvar uma vida. Eu sobrevivi. Construí uma família, uma casa cheia de risadas, de amor. As cicatrizes estão aqui, mas não me definem. Sou Lúcia, a menina que ninguém via, mas que aprendeu a se enxergar. E hoje, sentada nesta varanda, com as fotos na mão, eu sei que minha voz é mais forte que o silêncio, que as sombras que me viram não me apagaram e que, no fim, a luz sempre encontra um jeito de brilhar.